Aleluia, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome. Amigo Espírito Santo, te agradecemos pela Tua presença, que é viva e real neste lugar. Declaramos que entendemos que essa é a Tua casa, Senhor, e como é a Tua casa neste lugar, Tu tens liberdade aqui. Obrigado, amigo Espírito Santo, porque Tu fala conosco. Obrigado pelas jornadas e caminhadas e conversas diárias. Obrigado pela Tua instrução. Obrigado pela Tua direção. Ó Senhor, queremos declarar que nós carecemos de Ti. Carecemos da Tua voz que nos traz, Senhor, direção, como acabamos de declarar. Tu és um Deus que ouve, Shema Ele. Tu és um Deus que fala, Medaber Ele. E nós agradecemos, porque o Senhor nos ouve, a Tua palavra nos garante, e o Senhor fala conosco. Senhor, na manhã deste dia, eu quero tirar esse momento para orar, Senhor, pelo Bispo Samuel Ferreira. Senhor, traz consolo a ele, Deus. Traz consolo à sua família, Senhor. Traz consolo aos seus filhos. Traz consolo, Senhor, à igreja, à Assembleia de Deus Madureira. Senhor, nós entendemos que a Bispa Keila, ela foi promovida, ela está na glória. Nós ficamos com a saudade, com a dor da partida, mas te pedimos que Teu Espírito Santo console, meu Deus, o Teu Filho. Senhor, que Ele não venha nem parar, nem diminuir a caminhada, mas que Ele continue a avançar e a conquistar mais para Ti e para o Teu reino. Oh, amigo Espírito Santo, assim também com os filhos do coração, com os filhos espirituais, mantém todos sustentados e de pé e avançando. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ontem, quando eu vi a notícia do falecimento da Bispa Keila, eu me entristeci muito. Não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Assim como ainda não tive a oportunidade de estar pessoalmente com o Bispo Samuel. Sei que ele é amigo do meu pai, que o pai dele é amigo do meu pai. Mas a palavra de Deus nos garante que pelos frutos nós seríamos conhecidos. Qualquer cidade do interior que você passar, no Brasil e fora do Brasil, né? Mas especificamente falando da Madureira, no Brasil, você vai ver uma Assembleia de Deus lá, plantada por essa família sacerdotal. Então eu peço que vocês estejam hoje, né, orando pelo Bispo Samuel Ferreira, pela família, pelos filhos, pela igreja, para que o Senhor traga consolo e que o Senhor o mantenha ainda de pé, avançando e conquistando mais para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa semana, nas minhas devocionais e na minha leitura anual da Bíblia, passei num texto, na verdade, semana não, há 15 dias atrás, passei num texto. Esse texto ficou remoendo no meu coração e geralmente quando isso acontece, é porque o Senhor quer que a gente estude um pouquinho mais e fale alguma coisa sobre ele. E na semana passada, não sei quem estava aqui, nós falamos também sobre reino, é a mensagem que Deus me deu, que eu tenho carregado, e eu entendo que é a mensagem que eu vou carregar pro resto da minha vida. E foi uma mensagem, semana passada, no Velho Testamento, no livro de Neemias. E geralmente a gente vê mais do reino no Novo Testamento. E aí essa passagem também é no Velho Testamento, no livro dos Princípios, livro de Gênesis, e mexeu comigo. E hoje de manhã, ainda lendo ela mais uma vez em casa, cedinho, depois que eu terminei minha leitura anual da Bíblia, o Senhor ainda me deu mais algumas coisas. E fora o que eu anotei no computador, eu anotei aqui de caneta. Então nós temos hoje uma parte digital, uma parte analógica. Até porque tem gente que gosta do analógico, né? Semana passada eu preguei e foi bênção, assim, a mensagem falou muito comigo, né? Mas, e semana passada, como sempre, eu estava aqui com o computador e às vezes eu trago a Bíblia física, às vezes eu leio a Bíblia no celular. E aí teve uma irmã que procurou e disse assim, a mensagem foi bênção. Aí eu já sabia que ia ter um porém, né? Bênção, falou comigo. Mas
A mensagem de pastor mesmo tem que ter a Bíblia na mão. Aí, para honrar a irmã que queria ver a Bíblia na mão, eu trouxe a Bíblia de papel para que ela fique alegre. Porque o pastor, ele traz direção, ele traz confronto, né? Ele traz isso tudo, mas ele também tem que trazer um afago. Então, se ela está aí, ela vai se alegrar. Hoje ele foi pastor, ele trouxe a Bíblia de papel. Glória a Deus. Livro de Gênesis, livro dos princípios, Bereshit, capítulo 40. Se você puder abrir a sua Bíblia. A gente vai ler alguns textos em Gênesis, mas vamos ler os 2 primeiros, e aí vocês sentam e a gente vai seguindo. Então, Gênesis 40, capítulo 40, verso 14 e verso 15. E está assim na palavra do Senhor. E eu até disse aos meninos da mídia que eu ia ler na NAA, a NAA, Nova Almeida Atualizada, mas eu só tenho ela no meu telefone, no meu tablet. Como eu trouxe a Bíblia física, a irmã vai ficar feliz. Essa aqui é Corrigida e Fiel Almeida. Mas toda vez que eu pego na Corrigida e Fiel Almeida, eu sempre me lembro do meu amado e saudoso Bispo Elias, está na glória, que sempre falou que Bíblia é Almeida, Ramon. Bíblia é Almeida, meu filho. Gênesis 40, 14, 15. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Em algumas traduções, faze-me sair desta prisão, deste calabouço. Verso 15, porque de fato eu fui roubado. Em outras versões diz, porque de fato eu fui sequestrado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Senhor da glória, essa é a tua hora, Deus. Amigo Espírito Santo, unge os nossos ouvidos, a nossa mente. Ó Senhor, e toma nosso coração, nossos ouvidos, nossas emoções, nossa mente cativas a Ti, para que a gente venha entender mais de Ti, da Tua palavra, do Teu reino, e ter aplicações práticas para a nossa caminhada aqui, em nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse texto ficou remoendo um pouco na minha cabeça. E eu já li ele várias vezes, porque, para a glória de Deus, eu já li a Bíblia toda várias vezes. Então eu sei que eu já passei por esse texto várias vezes. Mas algumas coisas começaram a chamar a minha atenção, porque eu comecei a ver essa passagem sob a lente, né? Ou melhor dizendo, sob a perspectiva do que a gente tem falado todos os domingos, né? Que é sobre reino. Então eu li esse texto com as lentes do reino, sob a perspectiva do reino. E aí algumas coisas o Senhor falou comigo e eu anotei esses pontos, né? Não vai ser uma pregação expositiva, mas vai ser uma pregação por tópicos, onde alguns tópicos falaram comigo, mexeram comigo, e eu queria repartir isso com vocês. Então, porém, lembra-te de mim. Isso aqui é José. José estava na prisão, e ele mesmo diz que ele estava ali injustamente, e estava de fato injustamente, né? Não tinha cometido mal nenhum contra ninguém, nem na terra dele, nem naquela terra que não era dele. Mas mesmo assim, ele foi lançado naquela prisão, naquele calabouço. Aqui na Almeida Corrigida diz naquela cova. Inocentemente estava ali. Porém, lembra-te de mim. E como ele estava ali na prisão, ele teve a oportunidade de conhecer alguns presos também. E uma certa feita, estava ali na prisão com José, o copeiro do rei, aquele que fazia todo o serviço, né, do vinho do rei. E estava ali também o padeiro do rei, aquele que se encarregava de fazer o serviço do pão, né, do rei. E ambos tiveram sonhos, e sonhos que não fizeram sentido para eles, não entenderam. E quando a gente sonha alguma coisa que a gente não entende, a gente fica meio assim aflito. Meu Deus, eu sonhei com isso, o que será que significa? Hoje já tem livro escrito, hoje tem inteligência artificial que decifra sonho. Mas, irmão, nada nem ninguém é como o Senhor. E o Senhor, como nós começamos falando hoje aqui, Ele é um Deus que escuta, Ele é Shema, e Ele é um Deus que fala, Medaber, a Bíblia nos ensina isso. É um dos seus nomes em hebraico. Então eles estavam aflitos com aquele sonho, sem entender qual era a sua interpretação. E eles relataram aquele sonho a José, que era um grande sonhador. E todo grande sonhador, se você tem a capacidade de sonhar, e de sonhar sonhos que são da parte de Deus, Deus te dará a capacidade de entender
também em interpretar esses sonhos. E José já tinha isso era natural de José. Veio no pacote dele de dons e talentos quando ele nasceu. Quando ele nasceu, todos nós, quando nascemos, nós carregamos algo que o Senhor nos dá. Parte da nossa habilitação para que na nossa caminhada aqui na terra, aquilo venha a ser útil para nós, para o reino, para o corpo de Cristo. E em momentos específicos, aquilo vai fazer a diferença. A gente vai entender isso hoje. Rapaz, Marcelo, eu ia perguntar por Camila. Já tinha uns 2 meses que eu não via. Olha quem está ali também, ó. Não vou dizer que eu peguei no colo, vou dizer que eu sou velho. Mas foi quase isso. Vão ter vocês aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. E faz parte do pacote. Todo mundo quando nasce, o Senhor dá dons, talentos, presentes que nos ajudam a nossa caminhada, facilitam a nossa caminhada, mas acima de tudo é para que a gente compartilhe com o meio. Compartilhe com aqueles que estão à nossa volta. Compartilhe com aqueles que necessitam. A gente começou hoje. E a Daça fez a palavra do dízimo e oferta belíssima, linda. Falou comigo e ela falou sobre generosidade. E hoje, antes de começar o culto, eu encontrei ali fora com o pastor Ramon. E ele perguntou assim para mim: meu bispo, está chegando o acampamento dos jovens e adolescentes, a gente viu no telão aí. Ele falou que tem alguns jovens e adolescentes que não têm condições de ir, mas arde o desejo no coração de ir. Então, será que a gente poderia avisar na igreja que aqueles que quiserem, fazer essa doação, ou essa adoção desse jovem para o acampamento, que isso pode ser feito? Eu falei, vamos fazer isso. E aí depois chega aqui a Daça fala sobre generosidade. Então, desde já eu quero fazer um compromisso com o pastor Ramon, que ele me disse que a gente pode adotar 100%, ou seja, a integralidade do custo do acampamento desse jovem, ou parcial. Já quero dizer que um é meu. Está aqui. Tá? Mas enfim. Então, José era um homem que ele tinha um grande propósito para realizar para o Senhor. Ele tinha uma grande obra para fazer. E ele começou a entender desde tenra idade que ele teria algo grande. Hã? O outro ali, tenra idade, é para lembrar de Erval. Desde tenra idade, ou desde pouca idade, desde novinho, ele entendeu que ele tinha algo grande para fazer. Muitas vezes, quando a gente começa a perceber que a gente tem algo grande para desenvolver, algo grande para fazer, não é por vaidade, mas a alegria é tão grande que a gente começa a querer contar a todo mundo. Você não sabe não, Deus falou comigo, Ele vai fazer isso comigo, isso através de mim, vai me fazer isso, vai me levar a tal lugar. A gente começa a contar euforicamente, porque a gente quer dividir algo que é tão bom, que Deus falou conosco, a gente quer passar para outras pessoas. E antes da gente entrar na mensagem propriamente dita de hoje, eu só quero que você comece a entender que nós temos que ter cuidado com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Primeiro, porque a maioria das pessoas não vão entender. E segundo, porque a maioria da maioria que não vai entender, não vai ajudar e ainda vai querer atrapalhar. É da natureza humana. E para que a gente tenha um entendimento um pouco maior do que isso significa, ou de com quem compartilhar os sonhos e desejos, ou com quem compartilhar aquilo que o Senhor falou que faria conosco ou através de nós, entenda o que está na Bíblia. E aconteceu com a vida de um jovem, José. Gênesis ainda 37, verso 4. Vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais que todos eles. Isso aqui é o pai de José, Israel. Os irmãos viram que Israel amava José mais que os outros. A Bíblia diz, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. Irmão, eu aprendi com meu pai que a Bíblia quer dizer o que ela diz, ela é a palavra de Deus. Aqui não fala assim não. Eles ficaram com ciúme e abateram o coração e a alma. Não, irmão, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que eles. E não estava dizendo que o seu pai amava ele e não os outros, mas amava ele mais. Eles o odiaram.
e não podiam mais falar com ele pacificamente. Eles passaram a odiar José e a hostilizar José. José não teve culpa. Ele nasceu. Porque ele nasceu, ele foi odiado pelos da sua casa. E porque ele nasceu e era o caçula ali naquele momento ainda, ele estava sendo hostilizado pelos irmãos. Ele não pediu nada disso. Quando ele abriu os olhos para o mundo, ele estava ali. E como ele foi um filho da velhice, o pai desenvolveu um carinho a mais por ele. Meu irmão, os irmãos odiaram e passaram a tratar mal, a hostilizar. Odiaram e pararam de falar com ele pacificamente. Verso 5. Teve José um sonho. Teve José um sonho. E ele contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Irmão, ele não contou o sonho aos inimigos, não. Ele não contou o sonho a pessoas que ele tinha acabado de conhecer naquela semana, naquele ano, naquele dia, naquele mês. Ele contou aos irmãos de sangue. Eu sonhei algo. Os irmãos odiaram ainda mais, diz a Bíblia. Eu já quero que você comece a entender que às vezes Deus começa a trazer ao nosso coração sonhos ao nosso respeito, a nossa jornada e a nossa caminhada, e a gente sai contando o sonho de A a Z. Conheci uma pessoa hoje, você não sabe. Deus disse. E aí começa, vai fazer isso. Você não está no coração da pessoa. Por isso que a Bíblia diz, peça a Deus que bote freio na sua língua, irmão, igual bota em bicho. Ó, você parar de falar demais. Não é que as promessas de Deus para você, e Ele está falando que isso vai acontecer, não vai acontecer mais se você contar, mas você tem a capacidade de retardar algo que Deus quer te entregar, porque fala demais. Quando a gente dá uma instrução assim, Paulo, eu não sei quem é que pregou esses dias, às vezes foi Luquinhas, falou assim, rapaz, quando a gente fala um negócio desse, ninguém dá um glória, né? Mas é bom que a instrução é isso mesmo. Tem que aprender. Isso foi o verso 37:5. Ele teve um sonho e os irmãos odiaram ele ainda mais. Piorou. Verso 9. E José teve outro sonho. José não estava entendendo pela própria inexperiência e imaturidade, um adolescente. Ele estava sendo hostilizado, mas como um coração puro, ensinável de criança, ele era hostilizado, ele era perseguido e ele queria estar no meio. Que aquela era a família dele. Mesmo sendo hostilizado, teve um sonho e contou. Quando chega no verso 9, a Bíblia diz, e teve José outro sonho, e contou de novo aos seus irmãos. No verso 11, nós estamos falando de irmãos, consanguíneos, família mesma. Verso 11. Seus irmãos, pois, o invejaram. Porque o menino sonhava. E era o sonho de Deus. E eles tiveram inveja. Como eles já tinham um coração odioso, já hostilizava. Quando a inveja veio, aí já é, meu irmão, uma coletânea de sentimentos ruins e de pecados. Levaram eles a uma atitude terrível contra José. No verso 19, ainda de 37, José estava indo atrás dos irmãos para trazer um relatório ao pai. A Bíblia conta que ele foi onde os irmãos disseram que estariam e não estavam. A gente já pregou sobre isso aqui. E José continuou indo atrás dos irmãos muito mais distante, para voltar com um relatório perfeito, conforme o pai tinha pedido que ele fizesse. Um filho obediente. E quando os irmãos, diz o verso 19, avistaram José de longe, eles disseram uns aos outros, eis lá, vem o sonhador mor. Só porque tinha grandes sonhos, não foi compreendido, foi julgado, foi hostilizado e foi vendido a mercadores como escravo, porque sonhou. Eu tenho certeza que aqueles que os venderam, os seus irmãos, por conta dos sonhos que José tinha tido,
Venderam na atitude de dizer: agora quero ver o sonho acontecer. Só que o que as pessoas não entendem, o que elas não entendem é que os sonhos de Deus, eles se cumprem. Os que as pessoas que tentam nos hostilizar e tentam nos perseguir, tentam nos colocar para baixo aqui, não entendem que quanto mais eles nos enterram, mais profundas serão as nossas raízes e mais frondosa será a nossa árvore. Aleluia. Os sonhos de José estão em Gênesis 37:7 e Gênesis 37:9. O que Deus estava falando com José é: eu vou te colocar numa posição de governo. Eu vou te colocar numa posição onde você vai exercer destaque, governo, reinado sobre os seus. E eles não entenderam e invejaram e tentaram sufocar este sonho. A gente já falou aqui diversas vezes que a diferença entre um enterro e um plantio é que um você coloca para debaixo da terra porque cessou vida. O outro você coloca para debaixo da terra porque você está na expectativa de vida nova surgir. Eles jogaram José num poço, a Bíblia fala que seco e sem água. Foi lá que José foi plantado, num lugar seco e sem água. E foi de lá que ele foi alçado e levado para o Egito. Coisa linda, né? Chegou lá, saiu do poço como escravo. E chegando lá, ele foi vendido no mercado de escravos. E ele foi comprado por Potifar, um membro da corte de Faraó. Mas José, ele tinha esse propósito já de vida dado pelo Senhor. Ele foi injustiçado, ele foi levado como escravo, sem dever nada. No verso 15 do capítulo 40, ele fala que ele foi sequestrado. Ele foi roubado da sua terra. Ele foi arrancado, como se arranca alguma coisa para que dali mais não floresça nada. Vou arrancar essa árvore daqui. Só que quando eles acham que estão arrancando a árvore, Deus fala: eu estou transplantando. Eu creio que quando José, ali no verso 15, que ele poderia muito bem naquele calabouço dizer: eu fui injustiçado, o meu sangue me vendeu, o meu sangue me traiu, o meu sangue me trouxe aqui, para este lugar, e eu estou aqui injustamente. Veja que ele não fala isso. Eu aprendi várias coisas nesse verso 15. A Dacinha que gosta das chaves, eu aprendi várias coisas aí. Ele podia muito bem chegar ali: eu estou aqui injustiçado porque meus irmãos me colocaram aqui. Ele não falou. Ele não acusou os irmãos. Ele não acusou ninguém. Ele falou genericamente: eu fui sequestrado e estou aqui. E não mereço estar, porque eu não errei nem lá nem aqui. Não errei nem na minha terra nem aqui contra ninguém. Mas eu fui roubado. Eu fui ceifado, eu fui sequestrado. Eu entendo que José também já era muito inteligente, tinha a sabedoria dos céus e muito astuto. Ele não quis também compartilhar que ele tinha sido entregue pelos irmãos, porque senão o que ele poderia pensar na cabeça do padeiro e do copeiro? Rapaz, se os irmãos entregaram ele, é porque esse cara é brincadeira não. E ele, com a sabedoria do alto, já com um tempo, já tinha passado na casa de Potifar, já há um tempo tinha sido injustiçado pelos irmãos, também pela mulher de Potifar. A maturidade vem quando o aperto chega. Veja que ele, mais novo, contava tudo. Cantando igual passarinho. Tomou um bocado de saculejo, traquejo da vida, porrada. Foi o quê? Fui sequestrado. Quem sequestrou, acho que ele dizia assim: eu estou vendado. Vendava e nada. A maturidade vai chegando e a gente vai entendendo que muitas vezes a gente tem que silenciar, porque quem nos justifica é Ele. Aleluia. Mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio ao dia mau, mesmo em meio a uma situação terrível, Deus era com José. A história de José, ela nos ensina que nós temos que confiar e nós temos que esperar. Irmão, confiar é mais fácil. A parte difícil é esperar. Agora, nesse mês que passou, mulheres, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que foi agora em janeiro que foi o Valor do Descanso, a série das mulheres conectadas. Eu falei: Jesus,
Eu não canso de tomar porrada, meu Deus. Até das mulheres eu estou apanhando. Porque é difícil a gente aprender a descansar no Senhor. Deus tem promessas e a gente quer a promessa de Deus no nosso tempo, não entendendo que se a promessa é dele, vai chegar para nós no tempo de Deus. Mas é difícil descansar, porque quando a gente descansa, a gente está exercendo no nível máximo a nossa fé. E nem todo mundo quer exercer fé, achando que as coisas de Deus são nissim e hoje, água quente 3 minutos. Não é. Mas Deus não faz por mal. Deus ele quer nos forjar, Deus ele quer nos preparar, Deus ele quer nos fortalecer, porque ele quer nos levar a novos níveis. E ele só pode fazer isso se a gente tiver uma estrutura que comporte os níveis a qual ele quer nos levar. Então ele vai nos fortalecendo durante a jornada, mas durante todo o processo ele está conosco. E a história de José ela nos ensina a confiar e a esperar no tempo de Deus. Eu vou pedir para que a mídia estiver aí, coloque o banner da gente. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o reino prova, mas o reino defende e o reino promove. José, no verso 14 e 15, em uma das bíblias minhas de estudo, o caput do 14 e 15 diz assim: a petição de José. Irmãos, eu não sou advogado, eu sou administrador. Mas na minha casa tem meu pai, tem 2 das minhas irmãs, tem minha mulher e eu tenho um bocado de amigo. Então acho que já tinha tanta gente do direito do meu lado que eu falei: Deus, eu vou escapar, eu vou administrar. Mas de tanto ouvir alguns termos a gente acaba entendendo, né? Caput é um termo do latim, é a cabeça dali. E nessa Bíblia minha de estudo, nesse trecho, no caput ali, ela estava escrito assim: a petição de José. Na maioria das Bíblias fala o sonho, ou a interpretação do sonho, do padeiro e do copeiro. E a minha, nesse trecho específico, estava ali a petição de José. E para quem é da área do direito aqui, sabe que uma petição é um instrumento formal que se inicia um processo. E ali José estava iniciando mais um processo. Mas eu imagino que ele já estava naquela situação tão angustiado de dizer: Deus, eu acredito em Ti. Eu acredito nas Tuas palavras. Eu acredito nas Tuas promessas, Senhor. Mas não se cumpriu ainda. Eu sei que elas vão se cumprir. Mas agora que eu tenho mais um acessozinho a pessoas ligadas ao faraó, eu vou peticionar. Fazer uns embargos auriculares. Ó. Viu aí? Entendendo as palavras. Tem que entender os termos. E ele falou: quando você estiver diante de faraó, se lembre de mim. Eu sou inocente. Eu não tenho porque estar aqui. Eu vim para esse reino distante, não é o meu. E eu imagino que o coração dele querendo gritar: eu tenho promessas. Mas eu estou aqui, se lembre de mim. Muitas vezes quando a gente está numa situação difícil, dura, e a gente não vê o dia da promessa chegar nem se cumprir, assim a gente começa a querer dar uma ajuda a Deus. Deus, não me leve a mal, mas você me colocou de frente a essa pessoa. Deus, não me leve a mal, você me deu essa conexão, esse acesso, eu sei que Ele pode me ajudar nessa causa. Deus, deixa eu pedir, por favor. Isso quando a gente ainda tem um nível de fé que nos permite um pouco mais de descanso e fala assim: Senhor, deixa eu pedir. E tudo que a gente quer ouvir é o Senhor dizer: vai lá, meu filho, pode pedir. E quando a gente ouve de volta: eu te disse que nessa guerra você não tem que guerrear. Meu irmão, o chão some. O chão some. E José estava ali injustamente. Porque quando você é acusado de algo que você não fez, quando você é perseguido por algo que você não fez, quando você é cobrado por algo que você não plantou, dói demais. Principalmente quando são pessoas próximas a você. Estudando recentemente sobre os 10 mandamentos, quando chegou lá naquele trecho que fala assim: perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. No original, o perdoar as nossas ofensas está pechar. E não é ofensas: você é feio, você é bonito, não. A ofensas no original está traição. Perdoa a minha traição, assim como eu vou perdoar aqueles que vão me trair um dia. Porque é uma dor, sendo redundante, doída.
Mas mesmo em meio à adversidade, Deus estava com ele. A gente tem que entender que nós precisamos confiar e esperar. E José fez a petição ao copeiro para que se lembrasse dele. Porque muitas vezes a gente quer encontrar uma saída mais rápida para o nosso sofrimento. Muitas vezes a gente quer encontrar uma saída mais rápida para uma situação que a gente foi envolvido e colocado nela injustamente. E a gente fica parecendo que Deus não nos vê naquela situação. Não, como Deus não está me enxergando e eu consigo um acesso aqui, eu vou me livrar através desse acesso. Para que a promessa de Deus se cumpra. E não é assim que funciona. Muitas vezes queremos encontrar atalhos para sair do sofrimento, mas não é um sofrimento. A gente quer encontrar atalhos achando que nós vamos sair do sofrimento, mas Deus não nos dá atalhos para nos tirar do período de treinamento. Porque são nos processos que nós somos habilitados e fortalecidos para cumprir com a totalidade da missão que Ele quer que a gente cumpra aqui. Deus, Ele tem um tempo e um propósito para cada processo. Quando a gente tenta resolver as coisas ou as situações com as nossas próprias forças, a gente pode atrasar o agir de Deus. A Bíblia em Gênesis 41, verso 1, diz que de que José falou com um copeiro, até que Faraó fosse sonhar, para que ele fosse interpretar o sonho de Faraó, foram 2 anos. Quem sabe, talvez se ele não tivesse falado nada com o copeiro, só tivesse interpretado o sonho, se na outra semana Faraó já não tinha tido um sonho e ele tinha sido tirado de lá. Mas ele quis dar uma ajudinha, fale de mim. Né? Em inglês tem uma impressão que fala, put a good word for me, coloca uma palavra boa a meu respeito. A Bíblia fala que o copeiro se esqueceu de José, vírgula, e de José não se lembrou. Meu irmão, se o copeiro tivesse esquecido já era ruim. A Bíblia fala, ele se esqueceu, vírgula, e de José não se lembrou mais. Deus, acho que igual MIB. Quem lembra de quem assistiu o filme MIB aqui? Pegava aquela maquininha, apaga a memória. Foi assim que Deus fez com o copeiro. Não vai lembrar nada de José. Porque é no meu tempo. E é pela meia mão que eu vou tirar ele daí. Se passaram 2 anos até que Faraó sonhou e ficou aflito, com o coração pesado. Sonhei algo que eu não entendo. Aí Deus fez com que o copeiro se lembrasse de José. A gente precisa entender e confiar que Deus está no controle e que Ele não se esquece de nós. O copeiro esqueceu, mas Deus não esqueceu. O copeiro não lembrou mais, Deus se lembrou todo dia. Mas eu aprendi aqui nesta casa que Deus, Ele não se atrasa e jamais se adianta. É no tempo dele que Ele faz tudo e a fé, que Ele faz tudo formoso, lindo, maravilhoso. Outro ponto que chamou minha atenção é a fidelidade de Deus durante o processo. Gênesis 39, 2 e Gênesis 39, 21, 23. Eu vou ler aqui, você não sabe ler não. 39, 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e serviu, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. E aconteceu que desde que pusera José sobre a sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Mesmo José ainda servindo ali como escravo na casa de Potifar, a bênção de Deus era sobre ele, ao ponto de Potifar notar e disse, tudo que está na minha casa, você pode tomar conta. Porque na sua mão, irmão, as coisas acontecem. Porque não é porque você está sendo provado por Deus que Deus remove a graça e o favor que Ele colocou em você. Mesmo como servo, ele era visto como alguém que carregava o Senhor. Aleluia. Mesmo como servo, mesmo como escravo, ele era visto como alguém diferente, porque carregava nele características do reino. Meu Deus, versos 21 e 23, ainda do 39. O Senhor, porém, estava com José. Isso aqui já José preso agora. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mó. Ele já na prisão. E o carcereiro mó disse, esse menino é diferente.
Porque não é o local que vai definir quem você é. Não é a estrutura física que vai definir quem você é. É o que você carrega dentro de você. A sua identidade em Cristo, que vai anunciar toda a sua volta que você é diferente. José estava como escravo, era diferente. José aqui estava como preso já. Preso. Neste verso que acabamos de ler. No verso 21. E o carcereiro mor, o Senhor estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor, 22, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. 23, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor prosperou José como servo na casa de Potifar. O Senhor prosperou José como preso no calabouço de Faraó. Porque o meio não definiu quem José era. José era que definia como seria o meio. O lugar não definiu quem José era, mas José definia como o lugar seria. Quando você tem certeza da sua identidade, daquilo que você carrega, você muda o lugar onde você chega. Nós temos que ter esta certeza de quem nós somos. Porque quando você não tem certeza da sua identidade, qualquer coisa pode te abater. Veja que o diabo ele não muda assim a estratégia. Ele sempre tenta nos tentar, sendo redundante, na nossa identidade. Ele tentou Jesus na identidade. Se você é mesmo o Filho de Deus... E se vem algum dia mal, alguma situação ruim para te abater, a primeira coisa que vão te tentar é na sua identidade. Você não é capaz. Você? Irmão. A Bíblia fala que nós somos reino de sacerdotes. Que nós somos reis. E que Jesus é o rei dos reis, que somos nós. Quando a gente começar a tomar posse da identidade daquilo que Ele nos entregou. Nós estamos lendo em Gênesis. Gênesis 1, 26 a 28. O Senhor criou o ser humano e fez a imagem e semelhança de Deus. E deu todo o domínio e o governo para nós. E muitas vezes porque a gente não assume a nossa posição e não tem um posicionamento claro. Não. Ah, cinto nessa hora. Eu tenho que começar a vir pregar com cinto. Porque não é que eu passo a mão assim que eu não vejo o cinto. Para dar aquela sacolejada, meu irmão. Sabe quem você é. Nós somos reis, rainhas do Senhor. Temos que ter posicionamento claro. Claro. De quem nós somos. De que porquê e para que o Senhor nos criou. A presença de Deus em nossa vida nos faz prosperar mesmo em meio às dificuldades. Quando estamos alinhados com Deus, Ele nos capacita e nos faz encontrar favor diante dos homens, é o que a Bíblia diz. Agora veja, a gente começou falando que Deus nos confere, quando a gente nasce, quando a gente vem aqui, dons e talentos. Presentes de Deus para a nossa vida. Os dons e talentos, eles são dados a nós por Deus. No momento certo, os dons e talentos que o Senhor nos deu, nos livram de sentenças, nos livram de perseguições, nos livram de dias maus. Assim como José usou o seu dom de interpretar sonhos para sair da prisão, porque quando o faraó sonhou e ninguém pôde interpretar, o copeiro lembrou, não, quando eu estava na prisão tinha um jovem hebreu e eu sonhei, ele interpretou o meu sonho. O faraó manda chamar ele agora. Porque os nossos dons e talentos no momento certo vão nos dar acesso. Os nossos dons e talentos, aquilo que nós já temos e carregamos, no momento certo vai nos colocar diante das pessoas com a qual vão mudar a nossa sorte, porque o Senhor assim estabeleceu. Mas a gente tem que saber o momento certo e a gente tem que saber o momento certo de usar aquilo que Deus nos deu. Para que não fuja do propósito daquilo para que Ele nos entregou, aquele dom e talento. E José, ele tinha aquele dom de interpretar sonhos. E através daquele dom, ele foi tirado da prisão. E a Bíblia conta que ele foi promovido. Porque uma coisa era Faraó dizer assim, você interpretou meu sonho, isso foi muito bom. A partir de hoje você é livre. Não é mais preso não, volte para sua terra, fique aqui, está ótimo.
Mas a Bíblia fala que José se tornou governador de todo o Egito. Apenas no trono ele era menor que Faraó. Mandava em tudo. O Faraó deu um anel no dedo dele e disse: esse anel te confere autoridade. O que você falar está falado. Decreto. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem. E Deus tinha essa promessa para José. E já tinha dado a ele a ferramenta necessária. Mas quantos anos até que ele usasse a ferramenta necessária no momento certo para que ele fosse ouvido? O que muitas vezes a gente confunde é que porque José interpretou o sonho de Faraó, ele se tornou governador do Egito. Não. Porque ele interpretou o sonho de Faraó, ele foi tirado da prisão. A Bíblia fala que quando ele chegou lá, na frente de Faraó, já estava livre da prisão. Ele disse: você sonhou isso, isso e isso, seu sonho significa isso, isso e isso. Mas Faraó, ele aí deu um business plan, um plano de negócio. Mas Faraó, procure um homem que estabeleça coleta de impostos assim, assim, de tantos em tantos anos, assim, assim, assim. Quando ele deu todo o relato do que tinha que ser feito naquele reino, Faraó olhou para os da corte e disse assim: não vou mostrar outro homem igual a esse não. Vamos colocar ele no cargo. E às vezes Deus te dá dons e talentos e você não desenvolve, não faz a sua parte. Vai ter o acesso, mas talvez não ocupe o cargo que poderia ocupar, porque não trabalhou por isso. Tem um dom e talento? Tem. Cara no livro. Tem um dom e talento? Vai estudar. Tem um dom e vai escrever. Tem um dom e talento? Vai se preparar. Porque quando o acesso chegar, você pode demonstrar quem você é no Senhor e ocupar o cargo que Ele reservou para você. Aleluia. É fundamental reconhecer e desenvolver os dons que Deus nos deu. Aguardar com paciência no Senhor, que no momento certo Ele vai utilizar esses dons para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Gênesis 41, 37 e 44. Foi quando Moisés foi levado de prisioneiro ao governador. Porque Deus, Ele não somente liberta, Deus inocenta e promove. Como a gente falou, o reino prova, José foi provado. José não precisou na frente de Faraó se defender, porque Deus trouxe a defesa dele através dos dons e talentos de José. E ainda o promoveu. Porque quando a gente está a serviço do reino, o reino nos prova, o reino nos defende e o reino nos promove. Deus, Ele não somente liberta, mas promove e dá autoridade, confere poder. Dentro de uma estrutura de reino, o soberano, o rei, pode conferir perdão. Dentro de uma estrutura de república, como nós também tem um perdão presidencial. Na estrutura do reino é assim: eu perdoo você, acabou, está limpo. Pode ocupar qualquer cargo agora porque está perdoado. Numa estrutura de reino é assim. O tempo de espera não é um tempo perdido. O tempo de espera não é um tempo jogado fora. Deus, Ele pode mudar a nossa realidade em um momento. A gente já falou aqui sobre sorte. Do original hebraico, mazal. Uma gota de Deus muda a nossa vida. Uma gota de Deus muda a nossa vida. Deus transforma a nossa realidade em um momento, em um breve momento. Ele nos tira da prova para a promoção. Mas a gente precisa estar preparado para o tempo de exaltação. Como já falei em Gênesis 1, 26 a 28, nós fomos criados para governar. Mas o pecado nos afastou desse domínio que Deus entregou. José, ele foi restaurado e colocado numa posição de autoridade, porque ele estava alinhado com os princípios de Deus. Assim como José, quando nos arrependemos e voltamos ao Senhor, Ele restaura a nossa vida e nos confere autoridade. Deus deseja restaurar nossa identidade. Não só nossa identidade, mas Deus deseja restaurar a nossa autoridade espiritual. Mas a gente precisa buscar comunhão com Deus, para caminhar no propósito dEle em nossas vidas. E fechando na nossa conclusão de hoje, o que é que nesse ensino de José traz para nós? Deus tem um tempo para cada coisa. E nós não podemos acelerar o processo. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Deus nos faz prosperar mesmo em tempos de adversidade. Sejamos fiéis em qualquer situação. Ponto 3.
Quando Deus age, Ele faz além do que pedimos. José não apenas foi liberto, mas foi promovido. Ponto 4 e último ponto. Nosso papel no reino. Nós somos chamados para governar e influenciar para a glória de Deus. Que a gente saia daqui com a certeza que no reino da qual nós fazemos parte, que é o reino de Deus, teremos momento de prova sim, mas o Senhor é a nossa justiça. E quando passar este momento de prova, que é quando o Senhor vai nos fortalecendo e nos forjando, tão logo depois, meu bispo, mas é difícil, tem aperto, tem dor. A Bíblia fala, Jesus dizendo que quando a mulher está para dar à luz, ela tem as dores de parto, mas quando a criança nasce, ela esquece tudo e se alegra porque o bebê nasceu. Então no momento de processo e no momento que a gente está sendo forjado, dói. Mas quando o milagre e a promessa vem à vida, a gente esquece tudo, celebra, festeja, glorifica e vive com aquilo que o Senhor quer nos entregar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. E nós vamos sair daqui hoje na certeza que o reino prova, mas o reino defende e o reino promove. Amém? Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Uma semana de vitórias em nome de Jesus.